Boa tarde! Aguardando a conexão para mais uma live da semana, do nosso final de semana. Assunto super legal hoje, né? Como é que está a saúde emocional das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Camila Zaccaro. Ela vai dar uma palestra para a gente dentro dessa entrevista, né? Sobre, na visão dela, o que está acontecendo nesse atual cenário com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, imperdível hoje. A nossa entrevistada já está na área. Boa tarde, Flavinha. O pessoal está entrando. Vamos começar agora em ponto, às 5 horas. Essa entrevista maravilhosa. Deixa eu já convidar a Camila para ela poder entrar aqui. Conectando. Camila na área. Oi, Fábio. Boa tarde. Boa Tá tarde, minha escutando? querida. Tá bom o som? Perfeito o som. O teu enquadramento também tá legal. Vou Tá chegar tudo só um pouquinho. jóia. Tá, Tá perfeito. vamos lá então. Tudo bem? Tudo bom. Então, como eu faço em todas as lives, eu não apresento o meu entrevistado, a minha palestrante, que hoje você vai dar uma palestra, né, Camila, pra gente poder aprender um pouquinho mais. Então, se Vamos você lá. puder, por gentileza, faça a sua apresentação pra gente, por favor. Tá bom. Sou Camila Zaccaro, sou psicóloga, me formei pela PUC, sou especialista em criança e adolescente, também pela PUC. Faço parte também de uma clínica chamada Instituto Cultural Freud, uma clínica de atendimento, palestras, grupos de estudos lá em Ipanema. Participei também, que eu acho que é importante, com crianças, num programa da GNT, Meu Filho Come Mal, com a nutricionista Gabriela Capim. E é isso, né? Tenho várias outras experiências também, mas mais na área de adulto, com adultos. Mas eu acho que a parte infantil, juvenil, seria mais essa Voltada, experiência. né? Que Voltada bom, para vamos isso. então já pro nosso assunto polêmico, né? Você acredita que nesse atual cenário pandêmico, né, as patologias mentais, elas vão aumentar nas crianças e nos adolescentes? Pois é, eu fiquei pensando bastante nessa pergunta, né, que é uma pergunta até meio polêmica, né, porque assim, nós estamos vivendo um momento muito incerto, né, que nós não sabemos nada exatamente o que vai acontecer, né. Então, assim, o que eu pensei, eu até assisti a live com a Lucila, né, sua amiga, que é também conhecida minha, faço um trabalho com ela, e eu achei muito interessante o que ela citou no início, né, da questão da patologia mental e do sofrimento mental, né? Porque as patologias infantis, quais são, né, as patologias infantis que existem, né? Transtorno de ansiedade, transtorno relacionado a algum estresse, distúrbios alimentares, transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, fobias, outras, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de humor, que pode ser uma depressão, um transtorno bipolar, o autismo e esquizofrenia, entre outros, né, dentro desses. Então, assim, fica muito complicado, Fábio, assim, poder dizer, né, se essas patologias irão aumentar. O que eu posso explicar nesse momento, o que eu estou percebendo com as crianças, né? Quais são os sintomas, né? E o sofrimento psíquico que elas estão passando e quais são os sintomas que estão aparecendo, né? Então, acho que isso seria mais importante dizer nesse momento do que afirmar se realmente essas patologias irão ou não aumentar. Perfeito. Né? Então, assim, o que eu tenho percebido, né, que está acontecendo, que as crianças estão vivenciando? Um aumento, né, de ansiedade. Algumas crianças começaram até a comer muito mais, os pais até falam, meu Deus, o meu filho não para de abrir a geladeira, o tempo todo abrindo geladeira, né? E realmente, né, a ansiedade maior,
crianças estão mais impacientes, mais irritadas, né? Também vou falar como isso tem a ver com a questão do exercício, né? Da falta de exercício, né? Que eles estão vivenciando. Alteração do sono, algumas crianças estão com dificuldade maior de dormir, né? E também de dormir, às vezes, sozinha, crianças menores, né? Criança que tem o espectro infantil, né? A idade, então, assim, crianças menores, lá para 6, 7, 8, 9, com mais dificuldade realmente de dormir sozinhos, né? Voltando, ou as crianças que já dormiam nos seus quartos e voltam para os quartos, às vezes, dos pais, né? Por quê? Estão seguras, estão desamparadas e preocupadas com isso tudo. Então, elas começaram a retornar, às vezes, né? Ah, não quero dormir no meu quarto, quero dormir no quarto de vocês, né? Quer todo mundo ficar junto. Choros com frequência, crianças que começam a manifestar, de repente, choros assim, né? Fora choros de repente, que as crianças começam a chorar mais, né? Um pouco sem sentido. Crianças pedindo garantia de tudo, né? Assim, será que eu lavei a mão direito? Será que alguma coisa vai acontecer? Será que a gente vai pegar? Será que alguém aqui vai ficar contaminado? Né? Pais que precisam, às vezes, sair de casa para ir para um mercado, para algum local, para uma farmácia e tal, e as crianças com medo desses pais também saírem de casa, né? E poder pegar o vírus. Ou seja, dificuldade de separar mais desses pais. Outra questão também nas crianças menores, regressão no comportamento. Crianças que já tinham conseguido alcançar alguns comportamentos, né, de fazer xixi no piniquinho e tal, começa a ter uma dificuldade, né, uma regressão no comportamento, começa a fazer xixi na cama. Isso também está acontecendo. Então, assim, os pais têm que começar a perceber se a criança mudou muito, né? Se teve uma alteração de comportamento muito grande antes da pandemia e no atual cenário que a gente está vivendo, né? Eu acho que os pais, que são os grandes observadores, que estão mais próximos dessas crianças, né? Que eles não têm mais o olhar da escola, difícil, né? Agora com essa questão online. Então, os pais que precisam estar atentos a isso tudo. E, assim, o que eu percebo é que cada criança vai vivendo essa pandemia de uma forma, né? Tem crianças que estão lidando melhor com a questão da pandemia e tem outras crianças que estão vivendo a pandemia de uma forma mais sofrida, mais dolorosa. Isso tem muito a ver também de como que os pais estão vivendo também isso, né? É que eu ia te perguntar. Pois é. Então, assim, a gente falar de criança e não falar dos pais, né, é impossível. Então, assim, como é que esses pais estão vivendo e como eles estão passando isso tudo para as crianças, né? Que, assim, no primeiro momento, né, eu acho que é importante contextualizar que nós já estamos no 3º mês, né? Então, é importante contextualizar isso tudo que está acontecendo. No primeiro momento, o que aconteceu? As crianças... a situação do Covid já estava acontecendo em vários lugares do mundo, né? E de repente a gente foi, né, meio pego assim, a escola vai fechar. E aquela semana o colégio fechou e as crianças, eu acho que naquele primeiro momento, elas acharam aquilo um máximo, né? Elas começaram, estamos de férias. Estamos de férias. Tinham acabado de voltar do carnaval, um mês no colégio e de repente, né? Estamos de férias e tal, não sei o quê. Então, assim, coitados, né? Com todo mundo completamente perdido de o que seria isso, quanto tempo nós ficaríamos nessa situação. Então, o primeiro momento, eu acho que foi aquele momento, assim, o momento inicial foi aquele momento do desconhecido, né? Das crianças estarem curtindo, estarem na televisão, estarem no videogame, né? Estarem em casa, né? Perto dos pais, né? Como a Flávia falou aí. Então, assim, eles estavam curtindo muito aquilo, né? Só que, assim, os pais já estavam com uma outra percepção, né, do que estava acontecendo e muitos começaram a ficar muito ansiosos, né, com um medo gigantesco. Bom, o medo inicial, assim, eu percebi que foi gigantesco, o medo da morte, o medo de morrer e o filho ficar com quem vai criar meu filho, né? E, assim, medo dos pais, dos próprios pais pegarem, das crianças terem que lidar com uma situação muito difícil. Então, assim, essa ansiedade foi gigantesca,
né? E eu fico pensando, e aí o que eu orientei muito os pais, alguns falavam assim, como é que a gente vai falar? A gente fala, não fala, explica, não explica para os nossos filhos? E eu oriento que a gente tem que conversar, lógico, né? Porque até crianças pequenas, crianças de 2 anos, de 3, a situação para elas também mudou muito. Muitas crianças já estavam no colégio, né? Então, tem a interrupção da escola, tem a interrupção de não encontrar os amigos, os avós, né? Por mais que aquele momento está junto com os pais ali, tem alguma coisa estranha acontecendo. Com E se a gente certeza. não conversa, né, a fantasia que as crianças fazem é muito maior e às vezes muito mais terroríficas, né? Então, assim, foi importante como é que os pais vão contar. Então, aí vai depender da idade de cada criança, né? Para crianças menores, tem que contar de uma forma do entendimento delas, né? Para crianças um pouco maiores, abrir também perguntas, né? Para eles poderem falar, né? Poderem perguntar o que passa na cabecinha deles, né? Mas assim, fala. Não, e para os adolescentes, né? Eu, por exemplo, Pois eu tenho um é. filho de 17 anos que está à beira de fazer o Enem, né? Ah, Graças a pois Deus é. ele tá se equilibrando emocionalmente, até por muito apoio meu, da mãe dele Sim, também. Mas qual é a resposta que você está tendo dos adolescentes nessa fase também? sim, isso também é muito importante. Então, assim, os adolescentes, né? Os adolescentes estão vivendo uma fase, né, daquele turbilhões de emoções, né? A entrada na vida adulta, se libertar da família, é aquele contato total com os amigos, com seus pares, e de repente eles se veem, né, com a vida completamente interrompida, né? Exatamente. A vida completamente interrompida e aquele contato total com os pais, né? Que era o momento que eles querem ir para fora, e aí eles se veem ali dentro de novo, poxa, agora que eu estou indo, eu vou ter que parar, né? E aí, assim, a ansiedade dos adolescentes está lá em cima, né? Está super lá em cima. E muitos ficam completamente, estão dentro de casa com a família, mas ficam no canto deles, fechados, nos quartos, muitas vezes, né, na internet, jogando, ou então online o tempo todo com os amigos, né? O tempo todo com os amigos. Mas assim, aí o que acontece? É o que você falou, né? Tem um momento que não sabe se vai ter Enem, se não vai ter Enem, né? Alguns que eu atendo que iam morar fora, né? Que estavam indo morar fora, num sonho de morar fora. De repente parou também, né? Não pode tirar um visto. Então, assim, a vida dele. E aí, o que faz com isso tudo, né? O que eles fazem com essas informações todas, com essa ansiedade, não consegue programar nada, né? Como é que eles vivem isso tudo? Então, assim, como é que eu estou fazendo para ajudar os adolescentes nesse momento, né? Alguns estão, assim, como eu falei, né, contextualizando, alguns naquele início sentiram esse baque, se isolaram mais ainda do que às vezes já estão no mundo deles isolados, né? Tiveram aquele primeiro momento, às vezes, quando estão se preparando, alguns que estavam se preparando para o vestibular, ficaram completamente perdidos, né? De como é que vai ser esse estudo, né, deles, né? Sem estar indo para a escola, sem estar aí. Sim. E alguns até ficaram, né? Ficaram assim completamente ausentes, é isso que eu sinto, sabe? Meio ausentes e meio perdidos mesmo. E aí depois, com o tempo, começaram a entrar nessa história de começar a frequentar as aulas, mas alguns eles desligavam a câmera, desligavam o som, voltavam a dormir e se recusavam um pouco do que estava passando, uma negação, entendeu? Um pouco uma negação da situação. Agora eles já estão começando, né, os que eu atendo já estão começando a entender que o momento é esse, não dá para a gente ficar num compasso de espera, né, de quando acabar eu faço, quando acaba, não dá, né? A vida é agora, a gente tem que tentar, né, viver o que a gente está passando e é isso, né? Então, fala. Não, e é isso que eu ia te perguntar, né? Como todo pai, né? Ansioso, que é a minha próxima pergunta, né? Que é a pergunta que você deve mais escutar nos seus atendimentos, a receita de bolo. Camila, mas como que eu posso evitar isso com a minha criança, com meu filho, com meu adolescente? Como é que eu posso, pelo menos, minimizar esses efeitos? O que é que você tem aí Tá, para nos vamos lá. acalmar?
Vamos lá. Assim, com as crianças, né? Primeiro falando das crianças, é muito importante que se tenha uma rotina, né? Que se faça uma rotina. A criança já tinha uma rotina, né? Ela acordava, ela botava roupa, ela ia ou para a escola de manhã, chegava, almoçava, ia para uma atividade, para um esporte, né? Para o inglês e tal. Ela tinha uma rotina formada, né? Então, assim, é muito importante que a gente continue, né? Essas rotinas continuem se constituindo mesmo nesse momento, né? É o momento de acordar, tirar o pijama, de levantar, de assistir, almoçar, tentar a rotina da alimentação, a rotina da atividade física, tentar encaixar a atividade física também nesse momento, né? Então, uma coisa muito importante é essa questão da rotina, né? Poder constituir uma rotina para eles se organizarem, porque senão fica tudo muito desorganizado e a tendência é ficar realmente muito tempo nas telas, né? Que é o que eles mais gostam, né? Outra coisa que é importante também. Dos pais cuidarem das ansiedades deles, né? Porque, assim, os pais que estão muito ansiosos acabam passando essa ansiedade para as crianças. E a ansiedade das crianças sobe ainda mais, né? Então, dos pais se questionarem também como eles estão passando esse momento, evitar de falar de problemas, né? Medo de perder emprego, medo de claro que as crianças, né, acabam acompanhando muitas coisas, mas tomar um certo cuidado com coisas que são faladas na frente delas que vão gerar uma ansiedade muito maior, né? As brigas também aumentaram, a gente tem várias pesquisas que aumentaram muito as brigas de casais dentro de casa, né? Às vezes na frente das crianças, isso também é outra complicação que deixa as crianças mais agressivas, mais ansiosas. Também tomar muito cuidado com isso, questionar, né? Porque os pais muitas vezes tinham aquela rotina, cada um estava num horário, se encontravam pouco, né? E agora estão se encontrando direto dentro de casa e como lidar com isso e às vezes famílias que estavam até com alguma complicação de relacionamento, né? Isso também vai deixando as crianças mais inseguras, né? Sem dúvida. Assistir muitas brigas, estar no meio disso tudo. Rotina da atividade física. Agora, os adolescentes, eu acho que assim, o importante também é prestar atenção como é que eles estão manifestando essas questões deles, né? Porque, como alguém falou aqui em cima, tomar cuidado com a questão da depressão, né? Porque Exatamente, que eu ia te perguntar. né? Eu acho que, sem dúvida, né? Eu acho que os pais, como eu falei no início, são as pessoas que têm que ficar mais atentas a esse momento, né? Porque muitos adolescentes deprimem, sim, por causa de todo o projeto, o planejamento que eles tinham, né? Do que eles queriam fazer, né? Todo o planejamento deles. E esses cortes, né, de repente acontece isso e eles têm que lidar com uma situação dessa. Então, assim, isso é importante também, né? Tá me escutando? Sim. Ah, tá, porque deu uma travadinha aqui. A Kátia tá perguntando o seguinte, ó. Não tem mais os cortes naturais, né? Mais difícil colocar por debaixo do tapete as questões. Sim, sim, exatamente, porque assim, eles estão dentro de casa, né? Os pais estão ali. O que está acontecendo? Os pais estão vendo mais, né? Tem pais às vezes que até falam, nossa, eu estou acompanhando mais agora meu filho numa aula online, né? Sim. Eu nem acompanho, não sabia nem como é que ele era na escola, né? E agora estou acompanhando mais. E exatamente, né? Como é que ficam essas questões? Não É tem uma como ela maravilha. falou. E vou até pegar um gancho seu, né? Que era uma pergunta, mas você já afirmou em relação a práticas de algum esporte, de atividade física. Então, vou refazer minha pergunta. Como você já afirmou que a atividade física pode ser uma das ferramentas, né, de auxílio, tanto para crianças e como para adolescentes, como é que ela funciona, então, nesse processo? Pois é, né? Assim, o que eu percebi? Eu sou super adepta à atividade física, né? Desde criança eu faço atividade física. Meu pai é formado em educação física, então botou eu e meu irmão a vida toda para fazer exercício. Então, assim, Muito sábio. pois é. Então,
Então, né, o que que acontece? As crianças, e eu sou super adepta, e eu estou sempre falando para os pais, olha, tem que colocar numa atividade física, sou super incentivadora, faz um futebol, vê o que que ele gosta, né? Às vezes os pais colocam numa atividade física que a criança não está se identificando, então vamos tentar trocar, né? Essa talvez ele não tenha se adaptado, vamos ver outra. Então, assim, é, então, é importante sempre essa questão da atividade física. O que que acontece? Nesse momento, muitas atividades não estão, né, podendo acontecer, como uma natação, como um futebol, Exatamente. como um judô, né? O que que eu tenho percebido? Algumas meninas que eu atendo, as academias fizeram atividade online, né? Fez atividade sapateada, um jazz, um balé, uma ginástica rítmica que elas conseguem fazer em casa e assim, isso está sendo muito bom, porque elas conseguem interagir com aquelas amigas ali da atividade, né? Conseguem se exercitar. Então, assim, isso também é muito bom. Agora, e até aconteceu uma coisa interessante, que eu atendo uma menininha que faz uma atividade de dança. Como é importante que os pais estejam observando esse momento, porque ela veio me falar que ela resolveu sair da atividade de dança, porque aquilo ali estava deixando ela muito ansiosa, porque ela não conseguia acompanhar direito pelas telas, e ela ia ficando mais nervosa, que não conseguia, e aí ela resolveu, naquele momento, sair da atividade, porque né, a atividade era para diminuir a ansiedade, para ela tá bem, tá podendo aproveitar e tal, e aquilo estava piorando. E também é uma situação importante, né? Porque é lógico que a Sim. atividade é diferente, né? É totalmente diferente de você estar numa academia, da professora estar corrigindo sua postura, né? De estar ali com um profissional. É um pouco a distância das telas, né? Inviabiliza isso. Sim. Agora, o que eu percebo também é que alguns pais já estão saindo com algumas crianças, né? Porque a gente está muito tempo trancado, né? E está chegando um momento que as pessoas não estão aguentando mais ficar desse jeito, né? Então, alguns pais estão, né, resolveram, se prevenindo e tal, ir para uma orla, para um espaço aberto, É isso que vai eu ia andar te de falar. Hoje eu saí com bicicleta. meus filhos para tomar café, café da manhã, exatamente isso que você está falando. Na orla tinha muitos pais andando com seus filhos pequenos, eu, adolescente, né? Exatamente o que você está falando. Pois é, então assim, né? E é impressionante como as crianças, né, depois trazem esse momento, né? Uma que também foi na Lagoa, andar de patins, e falou assim: nossa, foi maravilhoso o meu final de semana, né? Porque estava muito tempo, tadinha, sem fazer nada, né? Sem ir a lugar nenhum, e de repente aquilo ali se transformou na melhor coisa do mundo, né? Então, assim, tem que avaliar também, né? Eu acho que cada um vai avaliar como se sente seguro, né? Para ir, para não ir, né? Mas de alguma forma as crianças que estão indo, estão conseguindo gastar energia e conseguem, né, mais uma semana aguentar um pouco mais tudo que está acontecendo, né? Mas a É, atividade tem, é a- essencial. tem uma pergunta aqui para você também. Como incentivar as crianças a ter mais autonomia neste momento? Pois criança que chama para tudo, toda hora, é enlouquecedor nesse momento para os pais. Sim, é verdade. Porque, assim, isso é muito importante, né? A gente aqui, no Brasil, o que está acontecendo? A gente é muito acostumado a ter empregada, né? Então, assim, a empregada acaba, né? A criança desde pequena tem babá, tem empregada, muito diferente dos países lá de fora. Então, a criança fica naquela dependência de que façam tudo sozinho, tudo para elas, né? E a criança, acaba que os pais também não incentivaram isso, né? Não tiveram uma construção, né, de ajudar a criança a ter uma autonomia. Aí chega esse momento da pandemia, que coitada da mãe, do pai, tem que fazer tudo dentro de casa, né? Não está tendo empregada, aí tem que cozinhar, tem que fazer faxina, ainda tem a criança, mamãe, 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 mamãe. E isso não foi construído, né? Então, assim, sem dúvida é difícil, mas o que eu falo muito é assim: vamos tentar fazer a organização da casa e colocar as crianças também dentro da organização da casa, dentro das tarefas de ajuda, Perfeito. né? Vamos Uhum. pensar nisso, né? E aí, assim, as crianças menores, por que não pode, né, arrumar uma mesa? Arruma a mesa do almoço, né? Arruma a tua cama, né? Lava seu prato, né? Passa um pano. Então, assim, e assim, são atividades que as crianças nunca fizeram, né? Vem ajudar a cozinhar, vamos fazer alguma coisa juntos, Perfeito. Perfeito. né? E aí, assim, e até os adolescentes, né? Os adolescentes podem até ajudar coisas mais,
mais difíceis, às vezes, de fazer uma faxina, ajudar os pais a fazer uma faxina, às vezes é difícil, né? A fazer uma Sim. comida, né? Então, assim, e elas, como a Flávia falou, elas vão se sentir úteis e importantes, sem dúvida. Né? Com os E meus é quando exatamente o que está acontecendo. O que você está orientando é exatamente o que eu estou fazendo. E é está isso mesmo. colocando eles, né? Isso eu não tenho dúvida. Até porque, né, isso para o futuro deles é importantíssimo. Lógico, Ninguém exatamente. vai crescer com empregado, eles têm que aprender a ter uma autonomia, fazer as suas atividades. A sua colocação, no meu modo de entender, é perfeito, perfeito. Exatamente. Não, e até essa paciente que eu atendo, que vai morar fora, né? E eu falo com ela, eu falei assim, o momento é agora, né? De ter acontecido tudo isso, vamos fazer do limão uma limonada. Eu acho que agora você tem que, né? Vai lá para a cozinha, tenta fazer, você vai morar sozinha. Então, assim, é o momento de você ser mais autônoma, né? E não ficar desesperada, né? Porque a falta não conseguir fazer as coisas vai dando mais insegurança, né? E mais desespero. Então, para aprender a se virar, exatamente. Camila, a gente está passando, né? Eu já tive várias lives aqui, a gente falando sobre reinventar, e o que mais nós estamos escutando agora é o nosso mundo digital, o mundo virtual, né? Eu, infelizmente, na minha área de natação, eu não tenho como fazer as minhas atividades via digital, via virtual, mas nós conseguimos bolar algumas coisas para os nossos alunos, né, nas atividades terrestres que está lá no nosso canal. E para você, você vem atendendo virtualmente as crianças, os adolescentes? Conta essa experiência, caso você esteja fazendo, né? Como é que Tá, está sendo com as sim, crianças, adolescentes? Porque eu não sei nem se você fazia antes, né? Mas é tudo um novo, né? claro, sim. Não, pois é. Eu já atendi online adultos que eram meus pacientes, foram morar fora, já fazia atendimento online de adultos. Só que criança nem existia esse tipo de atendimento, né? Não Uhum. era liberado pelo nosso conselho de ética. E quando começou essa história toda, né, quando teve aquela primeira, né, os primeiros 15 dias, né, eu, assim, foi aquele baque, né, como é que a gente vai fazer agora? Os adultos que eu atendia, continuei atendendo online e tal. Agora, as crianças, foi aquele baque, né, e agora, né, os psicólogos infantis todos, né, o que a gente vai fazer? E a gente sabia que eles precisavam de alguma ajuda, né, para passar por esse momento todo, dessas incertezas, dessas novidades, tudo que estava acontecendo. Então, esses primeiros 15 dias foi um primeiro momento de organização, né? De pensar num novo método que fosse legal, que fosse atraente, né? Porque uma coisa é a criança estar no consultório com um monte de brinquedos, né? Assim, com acesso a isso tudo, e outra coisa é ela estar online, né? Então tinha que ser Uhum. um atendimento online legal e divertido, e, né, que ela gostasse, que a gente pudesse conversar e brincar, né? Então, assim, no início, o que aconteceu? Eu atendo crianças de 4 até adolescentes, né, de 17, 16 e tal. As crianças menorzinhas, o que eu percebi? Que as crianças menorzinhas, muito complicado de fazer atendimento para as crianças pequenininhas. Né? Por quê? Primeiro que elas não conseguem, a sessão são 50 minutos, né? Mesmo talvez diminuindo o tempo, né? A Ficaria concentração, né? a concentração bem complicado para elas na tela e tal. Então, assim, o que eu sugeri para os pais, né? Tem até uma mãe aqui que eu atendo a criança, que fizesse um atendimento para os pais, né? Nesse momento de ajudá-lo. E aí, algumas eu fiz uma pastinha de material, então mandei para a casa dos pais para eles fazerem as atividades com as crianças e depois eu conversar com os pais e os pais também tentarem conversar um pouco esse momento que as crianças estavam passando, como é que poderiam Muito bom. ajudar. Então, assim, as menorzinhas e outras também acabaram foram para casa de praia, casa de campo, e ficar, né, elas estão, de alguma forma, conseguindo aproveitar bastante esse momento, né, com os pais e tal. E aí não precisaram tanto. Mas as mais velhas, né, eu estou atendendo, né, a partir de 7, 8, 9, 10, 11, esses todos, né, estou atendendo. E a gente, né, e é muito interessante, né, porque no início nem eu sabia que se isso ia dar certo, né, a gente não tinha essa Verdade. certeza, Uhum. né, então o que aconteceu? Eu conversei com os pais e falei, vamos tentar, é uma tentativa, não sei se vai dar certo, vamos ver né, como é que vai ser, se ele vai conseguir aderir ao tratamento ou não. E as crianças estão fazendo,
muitas gostam, ficam com expectativa, né, de começar a sessão. Tem vezes que estão mais sem saco, aí tem um que, né, estava fazendo, daqui a pouco, aí Camila, tá sem câmera, caiu a câmera, caiu o sinal, quer desligar. Esse já quer sair fora da sessão e já entendeu? Mas assim, faz parte, né? Faz parte, a gente vai trabalhando com isso. E eu trabalho assim muito com livros infantis, e aí a gente faz uma leitura também de um livro, joga jogo, às vezes ele tem um jogo, o mesmo jogo que eu, já jogamos Uno, cada um numa casa, entendeu? Então, assim, a questão do vínculo, né? Eu acho que é muito importante falar isso, manter o vínculo do terapeuta com o paciente nesse momento é essencial. Então, assim, os pais que aderiram e continuaram, foi muito importante, né? E eles poderem, sabe, conversar sobre isso, e crianças que nem conversavam tanto, estão falando mais do que, né? Porque online, às vezes, a gente brinca, mas também tem muito a conversa. Então, alguns estão falando mais do que falavam aqui. E os adolescentes devem estar tirando de letra, né? Ah, é. Para os adolescentes é super tranquilo. Tem uns que falam, eu acho que eu vou ficar assim para sempre. Né? Eu acho que eu não... Inclusive adulto, não, Camila? Adulto também não está gostando, também. Acho não? que vai mudar muito essa questão, né? Porque eu acho que tem uns que querem dizer assim, eu não preciso sair de casa, não preciso pegar transporte, né? Então, assim, tem uns que... E mais adolescente, né? Aquela preguiça, às vezes, de ir até o lugar, né? Então, os adolescentes estão curtindo, sem dúvida, eles estão curtindo bastante. E esse, até falando nos adolescentes e nas crianças também com a faixa etária um pouquinho maior, uma das perguntas que eu tive curiosidade de te fazer é exatamente o que você falou. O meu filho de 17 anos, ele adora o jogo virtual, ele adora ficar online, né, de jogar. A comunicação dele via WhatsApp e outras mídias sociais é uma loucura, que aqueles dedos assim são tão rápidos, enquanto eles digitam uma frase inteira, eu ainda estou na primeira palavra tentando digitar. Isso nesse atual cenário, você acha que vai criar, ou criou já, um vício maior dessa dependência de ficar ali no celular ou no computador ou qualquer aparelho desse nível? Pois é, essa é uma questão assim difícil, né, que nós estamos passando. Só que eu acho que tem os dois lados, né? Tem um lado negativo, né, que a gente sabe que existe vícios com internet, com eletrônico, tem tratamento para os adolescentes, né, que chegam às vezes a casos graves, né, de criança que não vai tomar banho, não come, né? Então assim tem casos realmente graves. Mas tem um lado muito positivo disso tudo também, né? Eu fico pensando se a gente não tivesse essa Esse internet, recurso, né? esse recurso, exatamente. Imagine se a gente não tivesse isso, né? Como é que a gente estaria fazendo, né, para conversar com as crianças, com os avós, com os amigos, ter essa interação social? Como é que eles estariam fazendo, né? Estaria inviável, né? Como é que estaria o homeschooling também, as escolas, como é que poderiam estar dando aula, até as próprias atividades físicas, né? Então, assim, a internet também aproxima, né? Aproxima as pessoas, os atendimentos online, meus, né? De outros profissionais. Então, assim, é interessante que tem pré-adolescente, que eu atendo também, de 12 anos, que eles pegam o celular, deixam no WhatsApp vídeo ligado 24 horas, 24 não, mas assim, pelo menos umas 12, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, ligado direto, e eles ficam lá, como se estivesse com os amigos dentro da própria casa. Então, assim, agora a gente vai estudar junto, agora vamos fazer uma atividade junto aqui, física, né? E agora vamos tentar, vamos jogar junto. Então, assim, eles ficam com a companhia ali um do outro o tempo inteiro. Então, seria muito mais difícil, né? Se a gente tivesse uma outra época que não tivesse esse virtual, né? Que pudesse propiciar essas relações todas que a gente está tendo, né? Tem os dois lados disso daí, né? Agora, Mas se você vai tem aumentar o casos assim de vício... pais que reclamam com você? Olha, o meu filho aumentou muito mais o tempo que ele está no celular ou no computador, ou você acha que Sim, houve um equilíbrio nesse não. Eu momento? acho que teve um aumento, sim, né? Eu acho que tem pais a maioria dos pais tentam colocar um limite, né? Vai para a escola, não sei o quê, depois tem
alguns menores, né? Os adolescentes mais complicado esse negócio, mas os menores, né? Você pode ficar 1 hora na tela, 1 hora por dia, né? Final de semana você pode ficar mais, só pode pegar o celular depois que fizer as atividades. Isso tudo, né? Acabou que mudou, né? Porque os pais precisam também, de alguma forma, tá trabalhando home office, né? E às vezes é uma ferramenta que eles precisam que as crianças às vezes se acalmem, eles consigam trabalhar. Então, assim, eles já acabam utilizando isso também para o benefício deles, né? E é uma situação complicada, mas ao mesmo tempo, como eu te falei, né? Tem os dois lados, mas não tem, eu acho que é um momento que não dá para ter muita rigidez, né? E se quiser tirar um pouco as crianças da tela, também ser criativos, os pais têm que ser mais criativos Perfeito. para fazer atividade com eles, né? Sentar para ver um filme juntos, sentar para jogar um jogo juntos, né? Não ficar só na cobrança, mas poder ter momentos prazerosos com as crianças, né? Para tirar as crianças dessa ferramenta, porque senão também os pais ficam e eles ficam também, né? Tem que ter Excelente. algum atrativo. E até é uma questão de espelho, né? Por que que você fica e eu não fico? Né? Eu acho Exatamente. que esse espelhamento, nós somos testados o tempo todo pelos nossos filhos, né? Por Sim, que você faz e eu exatamente. não faço, né? Isso acontece demais. Eu vou aproveitar um gancho aqui do Gabriel, o Gabriel Zacaro, que É meu ele irmão. falou, teu irmão, que ele falou que agora a tendência, né, é o home office. Aí é uma pergunta particular que eu quero fazer para você. Você está preparada para isso? Para começar a ter essa divisão? Ou você acredita que quando nós retornarmos vai ser tudo presencial novamente ou vai ter uma divisão? O que você está falando dos adultos ou eu como De uma forma pessoa? geral, o que é que você está sentindo? A Lucila está adorando, né, a ideia do É, virtual, né? Eu não sei se você não, lembra olha que ela só, eu vou ser falou, mas sincera muita para gente está você. sentindo falta do presencial. Muita Não, gente. olha, Fábio, eu vou ser sincera. Essa semana, eu comecei a vir para o consultório, né? Eu moro a 4 ruas do consultório e, assim, é o meu ambiente de trabalho, entendeu? Para mim é muito estranho estar atendendo dentro de casa, né? Tem a questão do sigilo, né? Que também é muito Uhum. importante, né? Então, assim, eu Bem prefiro, lembrado. eu tô vindo para o consultório, e até porque eu levei muito brinquedo lá para casa e agora eu retornei, trouxe os brinquedos de volta, porque aqui não tem como levar tudo, então e aqui é um espaço, né? É meu espaço de trabalho. Eu acho que é muito importante separar isso. Para mim, eu acho um tumulto muito grande esse negócio de ficar espaço de trabalho, espaço de casa. Então, e foi muito bom. Essa semana eu consegui vir para o consultório e até eu me senti melhor aqui, me senti, né, com um sigilo melhor e tudo melhor. Acho que agora, eu acho que algumas empresas, o que, que vai acontecer, né? Vão perceber que a situação vão gastar menos, né? E vão botar mais as pessoas em casa. Isso tudo com certeza vai acontecer, né? Eu acho que vai mudar muito essa forma de Sim. trabalho que a gente vive. Agora, as crianças querem, então, muitas querem voltar, as maiores, né? Querem voltar logo para sair desse homeschooling, né? Que é um E é assunto também exatamente importante. é essa pergunta que eu quero fazer, né? Como é que você tem percebido a adaptação dessas crianças ao homeschooling? Pois é. Como eu falei lá anteriormente, eu acho que o início foi aquele, né? Que legal, estamos de férias, né? Depois aí o colégio teve que se reinventar, né? Porque eles não tinham essa prática de online e tal, tiveram que se reinventar e começaram a fazer as aulas online. E o início também, né? Eu achei que foi um pouco novidade, né? A criança, quando é uma coisa, quando é uma novidade, de alguma forma ela vai lá ver, vai conhecer e tal. E tava interessante, né? Só que eu tô vendo que está chegando um momento que as crianças já estão um pouco saturadas, né? Já estão cansadas, muitas desligam a câmera, né? Muitas começam ali, daqui a pouco, a minha filha mesmo, daqui a pouco eu fui olhar, ela estava jogando, uma tela da aula, outra tela jogando, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Entendeu? Então, assim, aí falam que a aula acabou, de repente, você vê que a aula não acabou nada. Então, assim, fala, né, às vezes, não vai ter aula hoje, e mentem algumas coisas. Então, eles já estão, né? Outros não querem assistir. Tive também paciente que a mãe me ligou e falou assim: Camila, o que eu faço? Fulano não quer sentar, não quer assistir. E aí eu falo: olha, eu acho que é o momento
você validar os sentimentos dele, né? O que seria validar os sentimentos? De mostrar que você está entendendo, que realmente a escola online é totalmente diferente da escola presencial, que é muito mais legal estar com os amigos, que tem o recreio, que tem o futebol, né? Isso é muito cansativo, que realmente tem dias que ele vai estar mais afim, outros não. Então vamos fazer o seguinte: então você hoje não vai entrar, mas vamos combinar que amanhã você vai tentar entrar, né? E assim, um dia de cada vez, né? A gente vai vivendo isso, um dia de cada vez. E é o que a Ana Luísa, minha prima aí da Biblioteca Amarela, falou, que as professoras estão muito estressadas, sim, porque elas tiveram que se adaptar a isso, né? E uma coisa é você controlar 20 e poucas, 30 crianças numa sala de aula presencial, outra coisa é online. A maioria, eu vi no início, todos com a câmera fechada. Aí eu falei, gente, o que é, né? Conversei com minha filha, olha só, isso a importância de estar com a câmera aberta, da professora te ver, né? De você interagir. Outra coisa também importante que aconteceu, tem crianças que são mais extrovertidas, querem muito participar das aulas e sentiram uma dificuldade muito grande nesse online também. Porque não conseguiam se colocar, o outro se colocava, a professora não chamava, porque é diferente quando está na sala de aula, né? Levanta a mão e fala alto, né? Mas ali no online, aquela confusão, vários falando ao mesmo tempo, e mesmo levantando o dedinho, aí chama o outro. Então, assim, né, alguns tiveram muita dificuldade, ficaram desmotivados, não queriam também participar. E os pais, né, junto com a escola, tentando esse movimento da conversa, né, para poder ajudar essa criança. Camila, eu vou pegar o exemplo que você deu da sua filha. Uma dúvida minha em relação de como proceder. Nesse momento que você vê, né, que você deu autonomia para o seu filho, dele estar fazendo o acompanhamento da aula online, e ele perde a concentração e vai para o jogo, você alimenta essa confiança com o teu filho sem fazer uma repreensão, ou você como pai, você tem que fazer alguma intervenção naquele momento para você reconquistar essa autonomia da criança de estar à frente e começar a ter a segurança que eu vou assistir sim, mãe, eu vou assistir sim, pai. Como é que faz? Sim, pois é difícil, né? É um momento complicado, mas assim, eu acho que a Sim. gente tem que, como eu falei, a gente tem que tentar conversar e mostrar que a gente entende, né? Isso tudo que está acontecendo, que às vezes é chato, às vezes a vontade é de estar jogando, né? De poder mostrar para eles isso, mas assim, como é importante estar ali, se está ali na aula, fica na aula, depois você vai jogar, né? Depois, em outro momento, a gente vai ter o momento do jogo, né? Mas agora é o momento da aula. Agora, eu acho que é isso, né? E falar, olha, eu vou confiar em você, eu vou deixar aqui, vamos fechar esse jogo, vou confiar mais uma vez. E assim, é o momento, a reflexão, é a conversa, né? E ele tem que confiar, não tem como, porque senão vira um quebra-pau, sem dúvida, né? Vai fazendo as trocas até alimentar essa autonomia para a criança, né? Exatamente, mas não quer dizer que uma vez que a gente vai falar, vai funcionar, né? Pode ser que aconteça Sim, sim, é um de processo novo. constante, com certeza. Exatamente, de Até porque a gente está construção, né? vivendo num cenário totalmente, né, que eles nunca presenciaram, né? Então, realmente, Exatamente. foi como colocaram aqui, você tem que ter paciência, tolerância, né? Não, e outra questão também, eles estão tendo prova online, né? E Isso, isso. essas provas não são provas que eles estão presencialmente online, né? Que eles estão junto com a professora ali fazendo. Eles têm um tempo para, a maioria dos colégios está assim, né? Um tempo para entregar. Pelo menos os de 12, 13 e tal, que eu tenho visto, né? Os mais velhos não, eu acho que é diferente, mas os menores têm um tempo para entregar. Então, o que acontece? Tem uns que, outro dia, uma criança, o pai contou que ele entrou, foi fazer a prova de inglês, entrou lá no tradutor, foi vendo tudo, respondendo, botando as questões lá. Então, assim, é a situação difícil, né? E aí o pai até falou, acho que isso não pode fazer não, meu filho, eu acho que não pode não. Esse tá mexendo bem no computador, hein? Entendeu? Então, assim, eles vão inventando, né? Essa facilidade aí, deixa eu aproveitar. Enfim, a gente vamos vivendo esse ano aí, vamos vendo o que dá, né? O que a gente consegue, né? Que é isso, né? Né? Fazer do limão uma limonada, é isso aí. Vamos, não dá para Verdade. estressar demais.
Camila, eu vou pegar agora uma consultoria com você. Eu tenho assistido lives também de alguns palestrantes da nossa área, da educação física, né? Principalmente no meu segmento, que é a natação. E eu escutei já em dois momentos diferentes, dois profissionais da área que não têm formação em psicologia. A gente tem durante a nossa graduação, mas um negocinho desse tamanho, né? Mas não tem nada comparado. Mas elas afirmando, duas professoras afirmando, que quando essas crianças retornarem para as aulas, elas vêm de uma forma diferente do que estavam, por conta do isolamento. Que nós vamos ter que ter mais cuidados, né, em relação a todo o processo de adaptação, tanto no que diz respeito à parte motora como à parte emocional. Você acredita que é isso mesmo, que a gente vai ter que tomar cuidado? Ou quando elas retornarem para a piscina, no caso a natação, elas vão estar em êxtase no ambiente dela e vai aos poucos se acostumando? Pois é, Fábio, eu acho que assim, é muito um exercício de observação, né? A gente não tem a resposta para nada. Eu Sim. acho que vocês vão ter que sentir muito e como é que essas crianças vão chegar, e eu acho que cada criança é uma criança, né? Como eu falei, cada criança vai estar vivenciando, né, essa situação de uma forma. A Ana Luísa, minha prima, até botou aí, né? E as crianças que perderam também algum parente. Então, assim, cada uma está vivenciando isso de uma forma. Agora, o que eu tenho percebido? Algumas crianças estão loucas para voltar para o colégio. É até uma preocupação também, porque já tem colégios que já colocaram uma data para voltar, né? Dia 30/7, né? Início de agosto. Então já. E aí a ansiedade da criança está gigantesca, né? Só pensa nisso, só que assim, a gente não sabe como isso vai ser, né? Tem os colégios lá fora que voltaram e fecharam, né? E as crianças voltaram tudo para dentro de casa. Então, é uma situação, eu acho que vocês vão, né? Acho que essa história também do exercício, pode ser que algumas venham meio sem limite, né? Querendo, sabe, extravasar, pode acontecer isso sim, de cheguem mais querendo extravasar, mais levadas, né? Mais meio desobedientes na piscina, né? Faz isso, tipo assim, né? Já estou trancado. Que a natação, de alguma forma, vai para lá, nada para cá, nada para lá. Agora é outro, né? Nada outro estilo, tal, né? Então, assim, e o que você falou, o corpo, né? O corpo está parado há muito tempo, né? Então, assim, vai ter essa dificuldade motora também, né? Porque a gente perde muita massa. Esse tempo que a gente ficou parado, né? Eu vejo a minha filha também, que precisa muito se movimentar de exercício e está, né, fazendo pouquíssima coisa. Então, eu acho que tem que ter realmente uma paciência maior com essa situação das crianças que vão voltar para um exercício e vocês perceberem que estão com corpo mais mole, né? Fazendo, parece que está meio, não está muito afim, mas às vezes não é, às vezes é a dificuldade até motora mesmo de voltar toda essa adaptação. É correto eu afirmar que isso vai depender das vivências transferidas pelos pais nesse momento, que é assim que elas vão nos apresentar? É correto essa afirmação que eu estou fazendo ou não? Como É um assim? processo maior. Por exemplo, exatamente o que você falou, né? Uma criança que viveu bem durante essa questão do cenário, né, que nós estivemos passando, com os pais mais tranquilos, participando melhor com essas crianças, elas provavelmente devem voltar mais seguras. E crianças que vivenciaram pais brigando, pais inseguros em relação até à parte financeira, vivenciaram isso, talvez elas voltem com, não vou dizer alguns transtornos, né, que seria, para afirmar isso, é impossível, mas com a cabecinha um pouquinho mais afetada. É esse o Sim, cenário, mais ou menos? sim, podemos afirmar isso sim. Né? Tudo vai depender do ambiente que ela, né, estava, vivenciou, né? E algumas crianças que já estavam também fazendo atividade, algum tipo de atividade física antes de voltar, né? Eu concordo com você. Tudo vai depender de como os pais estão lidando com as crianças e suas vivências emocionais e suas relações também, né? O pai com a mãe, né? Como é que está essa relação em casa? Sem dúvida, eu acho que isso tudo afeta demais. A criança está Não. mais insegura, né? Mais indefesa, sem dúvida. Maravilha. Então, eu vou aproveitar essa tua afirmação, que a gente está indo aí pelo caminho certo, pelo menos aqui no nosso raciocínio. Qual o principal papel dos pais, então, nesse momento? Principal papel, eu acho assim,
que os pais, primeira coisa, eles têm que questionar o sentimento, como é que eles estão emocionalmente, né? Isso é essencial. Os pais têm que questionar como emocionalmente eles estão, para eles poderem também passar um equilíbrio emocional para essas crianças, né? Que é como a gente falou, se tiver um turbilhão de confusão, de briga, de insatisfação, de medo, né? Que a gente está vivendo muita coisa assim, mas tentar evitar muito passar isso para as crianças. Né? Tem casais que estão se separando em plena pandemia, né? Super complicado. Né? Então, é o que você falou, como é que essas crianças vão sair desse processo todo? Porque a vida continua, né? A vida continuou e algumas coisas estão acontecendo. Então, eles se questionarem, né, um pouco mais, né, de como está o emocional deles, se aquele dia que eles estão com problema no trabalho, se eles não estão descontando na criança, né, ou se aconteceu alguma falta de dinheiro, uma demissão, né, como é que está isso, como é que eles vão lidar com isso, para não afetar também a falta de paciência, né, ter mais tolerância. Eu acho que o papel é esse. E também, assim, é o que eu estava falando antes, validar muito as emoções dos filhos, das crianças e dos adolescentes, né? Poder entender, se colocar no lugar das crianças poder falar que entende o que ele está passando, que sabe que seria melhor estar de outro jeito, né? Que entende que Excelente. ele não quer fazer a atividade naquele momento, né? Que sabe, poder ajudar, né? Aí, de repente, prova online também. Teve uma menina que eu atendo também, adolescente, que ela ficou assim, eu tô achando que eu não tô aprendendo nada desse negócio de online, então tá pior, eu vou repetir, entrou numa ansiedade que ia repetir de ano, sabe? Então, assim, é difícil, né? Cada um vai vivendo o momento. Relaxar um pouco também a questão das telas, né? Não ficar na rotina rígida, né? Ah, você tem que dormir tal hora, acordar tal hora. Tentar relativizar um pouco essa rotina, né? Que existia antes, quando as crianças tinham que acordar muito cedo na escola, mas agora a situação mudou, né? Os horários também mudaram. Então, para alguns, né? Para outros, não. Para adolescentes que estão nesse ritmo de vestibular, a situação é a mesma, né? Eles estão estudando que nem uns loucos o dia inteiro, né? Os que estão conseguindo, né? Porque a cobrança é essa. Então, alguns conseguem engrenar nisso, outros não, né? É difícil. Maravilha. Bem, Camilo, o tempo é cruel, né? Quando o bate-papo é gostoso, o tempo Eu voa. achei Tá até que faltando eu fiquei até preocupada. tá Falei, ai meu faltando Deus. oito minutos, né? Mas eu vou te poupar aqui da penúltima pergunta antes da sua mensagem, né? Aliás, tem N perguntas aqui que eu não consigo fazer para todo mundo. Quem quiser depois faz no direct da Camila, ou manda para mim que eu mando para Camila. Vocês fiquem à vontade, tá? Agora aquela pergunta que é daquele livro que a gente vê assim, natação, 1001 exercícios. Se você tivesse que dar 5 dicas assim, sintetizadas para uma melhoria da saúde mental nesse atual cenário das crianças e adolescentes de uma forma geral, quais seriam essas dicas? Eu acho que assim, a gente poder falar com que elas mantenham contato virtual com os amigos, com os familiares, com os avós, com os tios, primos, isso é muito importante, né? A gente estava falando do excesso da internet, mas a internet tem um lado positivo, né? De Uhum. manter essa rede social ainda, né, atuante. Perfeito. Tentar fazer alguma atividade física, ajudar a criança a fazer alguma atividade. O que ela pode fazer, né? Tem uma amiga minha que botou o filho para subir e descer a escada. Durou 2 dias, coitado. Insuportável. Quem aguenta isso? Nem eu aguento, que Cruel. gosto de Eu exercício. também tô Então, assim, nessa, eu não aguento não. então, assim, fazer alguma atividade. Que tipo de atividade, né? Que tipo de atividade poderia. Nem que assim, né? Aí cada pai vai ver. Será que dá para ir no calçadão? Será que não dá? Enfim, né? Cada um vai ver o que é mais importante. A Ana Luísa falou aí do vínculo, exatamente. É importante também manter esse vínculo. Eu acho que esse momento que a gente está, né, essa história da pandemia fez a gente voltar mais para nossa família, para nossa casa, né? Então, assim, o que a gente pode fazer com isso? Né? A gente ter esse vínculo maior com os filhos, né? Conhecer, estar mais próximo dos filhos, conhecer mais os filhos, fazer coisas que a gente não fazia por causa da rotina, da loucura, né? Então, assim, jogar um jogo de tabuleiro com as crianças, com os adolescentes, né? Poder ver um show com os adolescentes. Ah, vamos ver um show aqui, né? E Legal. tal, escolhe aí um show, né? Poder também ver lá em casa tem o dia da família, né? O dia do filme da família. Então vamos lá, escolhe seu filme, vamos lá, todo mundo vê o filme junto.
Né? Às vezes o filme né, que ela escolheu, vai ser meio chatinho, mas vamos embora, é isso aí. Aí outro dia o pai escolhe, outro dia a mãe escolhe. Boa. Né? A rotina do sono, né, como eu falei, a rotina da alimentação, a rotina do homeschooling, né? E acho que é isso, né? Se conectar com o filho, né? Como eu falei também. Maravilha. A Ana também está falando da leitura, né? Que é um momento de Isso. disponibilidade. Legal, a leitura também é bacana, A né? leitura, muito, né? A Ana Luísa tem a Biblioteca Amarela, é minha prima, né? E ela, Uhum. assim, tem cada livro incrível, que eu aproveito muito os livros dela aqui para o consultório também, para ler com as crianças, para fazer. E exatamente, eu acho que assim, a gente às vezes quer muito que os filhos leem, né? Mas às vezes os filhos têm um pouco mais de dificuldade de pegar um livro, né? Por causa, principalmente desses eletrônicos. Né? Então, assim, vamos ler um livro juntos, né? Vamos ler, né, um livro juntos, eu e você e tal. Então, ler também, depois eu leio, vamos comentar. Poder fazer alguma coisa que possa ter né, conseguir um vínculo aí. Perfeito. Camila, eu vou te botar pressão agora, tá? Você tem 3 minutos para mandar mensagem aqui para todos que nos acompanharam, para todos os seguidores da FFS, para todo mundo que ama te escutar, que isso vai estar gravado no nosso IGTV, na nossa fanpage da FFS, lá no YouTube, no canal da Saúde Aquática. Que mensagem você pode nos dar em relação a tudo isso que você nos falou, para nos dar um otimismo maior? Pois é, eu acho que assim, a gente, né, é uma mensagem que está todo mundo falando, mas eu acho que é super importante, né? Viver um dia de cada vez, não viver nesse compasso de espera, né? De que, quando isso acabar eu vou fazer, né? Eu acho que não é uma mensagem só, né? Eu acho que também poder ter muita paciência com as crianças, muita tolerância, porque para a gente está sofrido, né? Está difícil, para eles também está muito, né? Está muito, muito sofrido e muito difícil. Então, é claro que eles tiram a paciência, claro, muitas vezes, mas ter muita tolerância nesse momento também com as crianças, né? Maravilha. Querida, queria te agradecer demais esse espaço que você nos concedeu, essa oportunidade. Um prazer imenso ter te conhecido, né? Que nós nos conhecemos hoje Obrigada. oficialmente, digitalmente, para quem não Verdade. sabe, né? Uma indicação da Lucila que eu queria, estava louco para fazer um momento da saúde emocional e mental com as crianças, né? E a Lucila falou, olha, tem uma fera aqui que vai arrebentar, e a Lucila foi Imagina. fantástica, acertou na bucha. Então, Camila, muito obrigado por tudo que você Obrigado nos você, passou, Fábio. tá? Vai estar gravado. Se você quiser Tá deixar bom. seu contato para quem quiser ter interesse de te procurar, em ter um auxílio também, se você puder falar agora, fica à Tá, vontade. tá. Meu Instagram é Camila, Zacaro, tem meu e-mail também, né? milalz@hotmail.com. Tá, joia. E Espero que você tem tenha gostado consultório dessa. também. Você quer deixar o telefone no consultório ou escreve no direct para quem quiser? Quem quiser pode escrever, né? Melhor. Pode Tá ser. bom. Então, Tá show. bom? Foi boa a experiência digital aqui assim? Foi ótimo. Foi minha primeira live. Eu adorei. Maravilhosa também. Muito Tá obrigado, bom, tá, então. pela a tua participação. E lembrando para todos que estão nos seguindo aqui, quem quiser compartilhar, eu vou salvar no IGTV. Vai estar lá na Tá bom. fanpage da FFS Eventos Esportivos e no nosso canal Saúde Aquática do YouTube. Então, vocês fiquem à vontade para compartilhar essa palestra que a Camila aqui nos deu sobre Tá as ótimo, crianças e gente. adolescentes. Querida, um beijo no seu coração, um beijo para todos que assistiram até o final Obrigada, aí Fábio. e quem vai assistir também, tá bom? Tudo de Tá bom, ótimo. um bom final de semana para todos. Você também. Tchau. Tudo de bom. Tchau, Fábio.